Bom dia a todos. É um prazer estar aqui na presença de vocês para fazer essa palestra para a empresa, para os funcionários da empresa Base SA, para falar um pouco sobre esses novos tempos que estamos vivendo. Na verdade, o nome da palestra chama Os Sinais às Corporações das eleições de Donald Trump nos Estados Unidos, do Brexit no Reino Unido, de Jair Bolsonaro no Brasil. Eu dei esse nome à palestra justamente porque existe uma correlação de causa e efeito no tempo que estamos vivendo e nas eleições, e nessas 3 eleições emblemáticas que aconteceram na Europa e na América do Norte e do Sul. Muito bem, antes de mais nada, eu peço licença a vocês para fazer uma rápida introdução da palestra, falando da evolução do pensamento da humanidade, porque eu acredito que seja a primeira vez que ocorra esta evolução. Já ocorreram no passado evoluções, como Darwin comprovou, das espécies, das matérias. Isso tudo ficou muito claro de que a natureza evolui. Só que ainda não existia nenhum trabalho, nenhuma constatação que o pensamento da humanidade também evolui. E evolui de uma forma bastante interessante e em determinados momentos. Por exemplo, nós estamos vivendo, já estamos vivendo no sensibilismo com o fim do racionalismo. O racionalismo, o pensamento racionalista, ele imperou no mundo, certamente no último milênio, mas especialmente nos últimos 5 séculos a partir de Descartes. Descartes é que passou a postular um pensamento racionalista, um pensamento muito sistematizado, mas na verdade o que Descartes estava fazendo não era propriamente do pensamento, era do raciocínio, porque o pensamento é involuntário, então não dá para sistematizar o pensamento, não dá para formatar o pensamento. O que dá para fazer em relação ao pensamento é propositalmente alterar as circunstâncias para que, alterando as circunstâncias, é possível alterar o sentimento que as pessoas têm da realidade e a partir daí surgem pensamentos novos e até inéditos. Mas o que ocorreu na humanidade foi o seguinte: a humanidade realmente, no último milênio, mas especialmente a partir de 1500 para cá, ela era pequena na Terra, sobre a Terra, e era pouco desenvolvida. Então, foi necessário que neste período do racionalismo, o sentimento das pessoas ficasse um pouco, digamos, um pouco subjugado, ficasse um pouco anulado, para que sobressaísse o raciocínio, tão importante para o desenvolvimento da indústria, por exemplo, da mecânica, das ciências, da agricultura, para que houvesse possibilidade de criar condições para que a humanidade se expandisse na face da Terra. Hoje nós somos 7 bilhões. Nem pensar que 7 bilhões seriam possíveis viver no ano de 1500, com aquele pouco desenvolvimento que existia. Então, houve o desenvolvimento e com o desenvolvimento houve a expansão da humanidade sobre a Terra. Hoje, com 7 bilhões e com o desenvolvimento que a humanidade já conseguiu, no desenvolvimento do raciocínio, das ciências, especialmente, então já criou até um gap, uma diferença entre o maior conhecimento e uma menor sensibilidade ou sabedoria, como queiram. É a mesma coisa. Então, o que ocorre agora é que esse desequilíbrio está provocando no mundo todo, movimentos que indicam que é preciso haver um equilíbrio entre os dois atributos do ser humano.
conhecimento e sabedoria ou sensibilidade. Então, a partir no início deste século, o episódio de 11 de setembro nos Estados Unidos, aqueles ataques terroristas terríveis, mas muito bem sucedidos, diga-se de passagem, mostrou que a humanidade já estava vivendo um outro tempo, um outro momento. Porque como foi possível uma dezena de homens fazer o que fizeram, de maneira espetacular, sem entrar no mérito, bom ou ruim, cruel ou não, sem entrar no mérito. Vamos falar do empreendimento em si, um empreendimento altamente bem sucedido, inimaginável por todos. Não havia possibilidade de imaginar que seria possível que ocorressem aqueles ataques no dia 11 de setembro, exatamente nos Estados Unidos, um país militarmente forte, aliás, o mais forte do mundo, economicamente também o mais forte do mundo, e aqueles ataques mostraram que não adianta mais, o racionalismo não se mostrou minimamente eficaz para evitar que aquelas 3.000 mortes ocorressem e criassem toda uma situação muito difícil para os próprios Estados Unidos. Então, nesse sentido, eu falo a vocês que nós estamos vivendo um novo tempo. Esses novos tempos, eles deram novos sinais, agora mais próximos de nós, mais fáceis de serem compreendidos, que foram o Brexit, o Trump, a eleição do Trump, em seguida o Brexit na Grã-Bretanha, e logo em seguida Jair Bolsonaro vence no Brasil. As eleições para presidente, em eleições absolutamente democráticas, legítimas e inesperadas também. Trump também não esperava ganhar as eleições. Ele foi surpreendido no dia 16 de novembro, quando foi dito, olha, você ganhou para presidente. Ele não esperava aquilo, ele não estava no radar dele. Assim como os políticos da Grã-Bretanha que convocaram o Brexit, não imaginavam que o Brexit poderia sair vitorioso. Era uma coisa, não, mas como que vai sair vitorioso o Brexit numa situação que está perfeita? A Inglaterra, o Reino Unido está totalmente integrado na Europa. Isso era mais para uma pequena, para digamos, controlar uma pequena parte de descontentes com a União Europeia. Então, vamos fazer um plebiscito. Tá, foi feito o plebiscito. Jair Bolsonaro, quando iniciou aqui a sua campanha, disse para várias pessoas que se ele conseguisse 10% dos votos, ele estaria muito feliz. Ele não esperava ser presidente. E os fatos foram acontecendo e ele foi presidente, é presidente. Então, esses três fatos, na Inglaterra, nos Estados Unidos e no Brasil, para falar os mais próximos de nós, eles representam muito, os sinais são muito emblemáticos, que existe, o que está prevalecendo no mundo é o sentimento agora, não é mais o raciocínio. Aquilo que era bom até o século passado, já não é bom agora nesse século atual. Nós temos que conviver com uma nova realidade. Aliás, uma realidade bonita, não é uma realidade desfavorável, ela é altamente favorável, porque vai tornar o ser humano mais dócil, mais generoso, mais equilibrado, menos agressivo, tudo mais, e mais próspero também, porque não serão necessários, quando nós concluirmos essa fase de transição, que nós estamos nela atualmente, por isso que gera tanta insegurança. Quando terminarmos essa fase de transição, nós já teremos percebido com clareza que não haverá mais necessidade de grandes investimentos em defesa, em armamentos, em exércitos, e aos poucos isso vai haver um decréscimo. Então, nesse sentido, é que eu vou discorrer essa palestra de hoje. Bom, então, meus amigos, não, aqui deu alguma coisa errada, bem.